recebi um vídeo hoje de manhã e lembrei na mesma hora de você. Não vou dizer nada, vou apenas pedir para tocarem o vídeo deixando o nosso áudio aberto. Mostra, por favor. É isso aí, Caio. Nossa. Aí o dono do estabelecimento diz, não, pera lá. Não se mexa daí. Espera aí, chamou um cara e diz, ó, grava isso tudo aqui na melhor qualidade que você puder, porque eu tenho que ser capaz de mostrar aos meus amigos que isso é verdade. Então me diz, como é que foi isso? Um dia você acordou, levantou da cama e cantava assim? O que é isso, rapaz? É fantástico, Caio. É. Aí nunca fiz força pra nada disso, não. Olha só. Meu Deus do céu. Olha isso, olha o alcance do cara, bro. Encostadinho no cotovelo. Olha lá. Cara, na maior tranquilidade, fazendo nenhuma força. Isso aí pra ele é nada. Sabe o que é isso? Dom é dom. Não se discute. Não, dom você nasce com ele. Nossa. Todo talento é dom. Nossa. Nem todo dom é um talento. Todo talento é um dom porque com o talento a gente já nasce com ele. Agora, existem dons que nos são acrescentados à medida em que a gente vai desenvolvendo os nossos talentos. Novos dons vão se associando ao talento desenvolvido, ao talento dedicado, ao talento consagrado à vida. Todos os dons possíveis se agregarão a ele. E é lindo mesmo. É lindo, O cara tá chocado. Maravilhoso. Isso é absolutamente inacreditável. Coisa linda. Obrigado por ter lembrado de mim. Eu achei esse menino e essa coisa que a maioria das pessoas não entendem. Dom é graça, né? A palavra dom, ela vem da palavra graça, vem de caris, vem de graça. Caris, caris é graça, é favor, é dom, é uma dádiva. Você quer, brother? Ou toma, brother? Isso quando é depois. Mas tem outras que já nascem contigo. Outras são dadas depois, de acordo com o seu desenvolvimento. A quem tem, se lhe dará. A quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Todos têm. Quem desenvolve o que recebeu, ganha e ganha mais e mais, recebe mais dons. Quem atrofia e enterra o que recebeu, até o que tinha perderá. Nada se terá. Nós lidamos todos os dias aqui com a impossibilidade da grande maioria de crer no dom de Deus como dom, como dádiva. A maioria usa essa palavra de modo contraditório. Elas usam a palavra dom, que significa dádiva, mas elas se esforçam para alcançar o dom. Então já não seria dom, porque se é fruto do meu esforço, não é mais graça, já é conquista, já é mérito.
Mas o dom gratuito de Deus é redundante, é dom gratuito. Não se precisava desse pleonasmo. É uma necessidade divina de fixação disso em nós. Por isso a graça é tão pleonásmica no Novo Testamento. Dom gratuito, nos deu gratuitamente no amado. Todas essas redundâncias, esses exageros, essas duplicidades com as quais o Novo Testamento trata o dom de Deus, a graça de Deus, são para reforçar a nossa compreensão acerca dessa gratuidade, de que tudo provém mesmo de Deus. Sim. Assim, a vida eterna, tanto quanto as minhas capacitações pessoais na existência. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação, e são dons esparramados sobre toda a face da terra. Aí alguns ali que foram educados em contextos de teologia evangélica, doutrinação evangélica, eles dizem, mas o Caio não sabe fazer a diferença entre a graça natural e a graça especial. Graça natural, supostamente, é o que a natureza, a bondade de Deus, o sol, a lua, a chuva, que vem sobre justos e injustos, maus e bons, até onde a graça vai no protestantismo convencional. É como natureza concedida a todos, porque não dá também para ter raio de sol localizado. Então é um fato esmagador que essa graça natural é sobre todos. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Sim. Mas aí eles fazem uma acepção em nome de Deus e criam uma graça especial, que é aquela que só é dada a quem recebeu a informação, em tendo recebido a informação, compreendeu a informação, em tendo compreendido a informação, aceitou a informação, creu na informação e invocou a pessoa do informado. Então, esta é a graça especial. Só os crentes têm. Por isso, só os crentes são filhos de Deus. E os demais são só criaturas de Deus. Porque eles não recebem a graça que salva, eles só recebem a graça da providência e da manutenção física, que é a graça comum. Mas nós recebemos da graça especial. Nós somos os filhos, os outros são as criaturas divinas. Daí a nossa superioridade, já tão maior. E sem perceberem que tudo isso repousa na antigraça, essa ideia. Ela é ufanista, porque se eu sou eleito no meio de um monte de outras pessoas para alguma coisa completamente especial que ninguém mais ali receberia, a menos que tivesse vivido o mesmo processo que eu, ouvido, processado, compreendido, crido e tudo mais. Então, praticamente todo o recurso dessa graça depende de mim. De mim. Deus está, em primeiro lugar, no lugar certo para ouvir. Deus ter a bênção de que a pessoa certa me conte sem perverter a história e a informação para mim. Terceiro, eu tenho que ter a compreensão, a discernimento, a inteligência, a sabedoria da compreensão. Eu tenho que processar. Eu tenho que crer para que eu alcance. Senão eu estou na categoria dos comuns e não dos especiais. Então, para ser um especial, tudo depende de mim. O que acaba com a ideia da graça até o fim, do começo ao fim. Como Paulo diz, Paulo chega ao ponto de dizer, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não tem participação de vocês, é dom do princípio ao fim é graça. Jesus ilustrou isto de 1000 maneiras diferentes, mas uma delas
Foi naquela parábola dos trabalhadores desocupados na praça. Ele diz que o dono de uma vinha saiu procurando trabalhadores para a jornada de um dia, diaristas. E aí chega às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na praça e encontra muitos trabalhadores e faz com eles um contrato de uma diária num valor X. O valor da diária qual é? Ah, nossa diária está custando R$120. Então podem ir, eu darei R$120 no final do dia a vocês. É a diária. Mas a passagem, tá bom? Tá bom. Darei. Aí eles foram. Quando foi 9 horas da manhã, esse homem volta à praça. E vê um monte de outros diaristas desocupados. Chega até eles e diz: escuta, vocês estão sem trabalho? Vão trabalhar na minha vinha, porque no final do dia eu acerto com vocês. Vocês creem em mim? Aí o cara, cremos, e foram. Aí ele volta ao meio-dia e vê outros diaristas desocupados. Ele diz a mesma coisa a eles. E volta às 3 da tarde, encontra outros e diz a mesma coisa a eles. Até que ele volta às 5 da tarde, 1 hora antes de expirar a diária. E encontra mais um grupo de desocupados. E diz: mas por que vocês ficaram desocupados sem fazer nada o dia inteiro? Vão trabalhar para mim, que eu pago o que for justo. Os caras olharam, 5 da tarde, saíram correndo para vir. Chegaram lá, pegaram as coisas, começaram a podar, a fazer o que tinha que fazer, a limpar. Logo depois, o capataz chama, terminou a diária, e ele entra para encontrar com o dono da vinha, e o dono da vinha diz ao capataz: olha só, vai lá fora, está aqui o dinheiro, os bolinhos separados, e você comece a pagar pelos que chegaram por último. 5 horas da tarde. Aí, dê esses pacotes aqui, para os que chegaram por último, e ele foi dividindo os pacotinhos, até os que chegaram primeiro. Quando ele deu aos que chegaram às 5 horas da tarde, que eles abriram e viram que eles tinham recebido a diária cheia, 120 mais passagem e refeição, eles ficaram perplexos com aquele imerecimento. Para esse grupo, o dono da vinha era pura generosidade, era pura graça. O dono da vinha era absurdo na sua capacidade de dilatamento bondoso. Porque eles enxergavam, eles olhavam, mas nós não merecemos. Assim como quando prostitutas, garotas de programa, os porcos e os veados caçados pelos caçadores existenciais são alcançados pela graça e pelo perdão de Deus, o que em geral eles dizem? A mesma coisa que disseram os porcos, os veados, as prostitutas, os publicanos e os pecadores no Evangelho. Uau! Como Deus é bom! Que graça! Beija-lhe os pés, chora, quebra um vaso de unguento perfumado, derrama na sua cabeça, faz qualquer negócio. Muito amor, porque foi amado e perdoado. E devolve tudo com esse amor grandioso. São os que chegaram às 5 da tarde e receberam cheio. Aí os que chegaram às 3 receberam a mesma quantia. Disseram: uau, que coisa boa. Os que chegaram ao meio-dia disseram: puxa, que coisa boa. Os que chegaram 9, meu Deus, 30% a mais do que eu pensei que ia receber, ou 25% a mais do que eu pensei que ia receber, ele deu. Aí chegaram os das 6 da manhã, os primeiros, e receberam a diária cheia, completa, com almoço e passagem também. E aí eles se reuniram num sindicato, o sindicato das 6 da manhã. Se reuniram e foram cobrar isso, uma passeata contra o dono da vinha, dizendo: você é um injusto,
Nós chegamos aqui às 6, trabalhamos até às 6 e tu nos igualaste é a palavra, nos igualaste. Essa é a palavra. Essa é a palavra, igualaste. Àqueles que trabalharam só 1 hora, tu nos igualaste. Esse pessoal aqui, eles acham que eles têm justiça própria, decorrente de tempo de serviço, tempo de casa, tempo de função, tempo de operação, tempo de igreja, tempo de religião. Eles acham que isso aqui é um privilégio especial. Tu nos igualaste. Esse é o pessoal que se escandaliza, que se choca. Quanto mais velho na casa, mais escandalizado. Mais raiva de Deus, mais amargura. Mais velado desejo de eliminar o eterno. Por causa da graça dele, por causa dessas venetas inexplicáveis, sempre em favor do homem, nunca contra o homem. Esse pessoal reclama do dono da vinha. Por que tu nos igualaste a eles? Aos publicanos, aos pecadores, aos veados e aos porcos que a gente caça. Por que nos igualaste? Nós somos superiores, eticamente, moralmente. Temos tempo de serviço, testemunho e história, eles não. Por que nos igualaste? Por que não fazes acepção de pessoas? Por que não distingues entre um e outro? Por que deste a mesma coisa? Porque essa graça é tão escandalosamente sem méritos. Tem de haver mérito. Por que nos igualaste? Porque não entenderam até hoje que todos pecaram igualmente carecem da glória de Deus. Todos são igualados na graça porque todos estão igualados no pecado. Todos pecaram, todos. Que me iguala a ti, sobretudo e antes de tudo, é o nosso pecado. Essa é a coisa mais comum que eu tenho com todos os homens e todos os homens têm comigo. Todos nós pecamos e igualmente carecemos da graça de Deus. Porque igualmente carecemos, Ele nos iguala, porque somos iguais. O resto é apenas a viagem moralista, religiosa, justicista, judiciosa, perversa, que a gente faz nas nossas acumulações pretensiosas no espaço-tempo. A gente fica sem cometer as aberrações sociais, assim designadas na sociedade pela moral majoritária, durante um tempo, e a gente começa a se achar superior do que aos outros. Não, eu sou superior porque faz muito tempo que eu não faço isso. Ou eu fiz isso apenas quando eu era bem novinho, depois eu parei de fazer isso. Por isso eu sou superior. Aí recebe um choque. E o grande escândalo do Evangelho é esse. É que a maioria ali não aceita ser igualada ao veado e ao porco. Não aceita. Eles acham que eles são caçadores e não iguais. Por exemplo, o que aconteceu em Atos 10, lá na casa de Simão, o curtidor, quando Pedro estava fazendo aquele jejum lá e teve aquela visão, lá em Jope, em cuja casa eu já te levei 2 vezes, em cujo ambiente. Sim. 2 vezes. Quando desce aquele lençol com toda a sorte de animais, veados, quadrúpedes, porcos, répteis de todos os tipos, tudo que judeu não comia. Judeu, no máximo, caçava com raiva, mas não comia. Aí aquilo é baixado na cara de Pedro, para preparar Pedro para encontrar com o porco do Cornélio, o Cornélio Porco, lá em Cesareia Marítima. Para preparar Pedro para encontrar com toda a sorte de quadrúpedes e répteis e seres imundos, segundo o olhar separatista de Pedro na vida.
para preparar o cara, para converter de novo o cara. É mais um processo de conversão para levá-lo àquele lugar de entendimento, de compreensão de que todos estamos igualados. Igualados no pecado, portanto, igualados na graça. Se fomos igualados no pecado, somos igualados na graça. Agora, aquele que diz, eu não sou igualado no pecado, não recebe graça. Não recebe graça. Voltando à parábola que Jesus contou, sim, ele prossegue dizendo que o dono da vinha vira-se para esse sindicato das 6 e diz, o que está havendo com vocês? Eu, porventura, falhei com a minha palavra? O que eu combinei com vocês eu não dei? Eu não combinei uma diária de 120 mais passagem e refeição? Não foi isso que vocês receberam? Agora vocês estão zangados comigo porque eu resolvi tirar do que é meu. E não é de ninguém, é meu. Não é de vocês. Não é de ninguém. Eu faço o que eu quiser com o que é meu. E resolvi dar o mesmo tanto que eu dei a vocês a eles. E se eu quiser rasgar, eu não posso? Por que você não recebe o que eu acertei contigo? E recebe com gratidão, porque eu não te fiz injustiça. Eu te fiz justiça. A minha relação contigo foi uma relação às 6 da manhã. Vocês estavam lá junto com Moisés, com Elias, viajando entre o Monte Sinai e o Monte Sinai no Horebe e o Horebe no Sinai. Vocês eram pessoas da montanha, viajando na continência da lei. Eu acertei com vocês e dei o que era justo. Não foi o meu acerto? Agora, se chegou esse tempo e eu decido remunerar de maneira exagerada aquele que não teria nem tempo, nem energia, nem história, nem chance de viver o que vocês viveram, de experimentar o que vocês experimentaram, mas eu decidi dar do que é meu, o mesmo que eu dei a vocês, em que eu os prejudiquei, em que eu defraudei vocês, ou vocês se tornaram maus porque eu sou bom? Essa é a pergunta. Ou vocês se tornaram maus porque eu sou bom? Tem muita gente que vai ficando ruim por causa da bondade de Deus. É quando a graça faz mal. O indivíduo começa a se comportar como aqueles que mataram Jesus. Quem foram os que mataram Jesus? Foi o sindicato das 6. Foi o pessoal que se reuniu para matar. E todas as conspirações nas parábolas que Jesus cria, usando imagens parecidas da vinha, dos trabalhadores, das sindicalizações que querem dizer, não, agora nem o dono manda mais aqui, porque nós somos os que tomamos posse da história. Nós trabalhamos, a horta é nossa. Então, essa psicologia da posse que a religião tem, que o fariseu tem, o indivíduo das dedicações a Deus adquire como superioridade ao outro, é essa espiritualidade que leva Jesus à cruz, que o matou nos evangelhos. É essa raiva de Deus enquanto o cultua. É a mesma raiva de Deus que a gente encontra no coração do filho mais velho, do pai, daquele garoto chamado de o pródigo, na história lá do Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 15. Aquele irmão que quando vê que o irmão mais novo voltou para casa, ele, o mais novo que havia rompido com o pai, com a família, apanhado o dinheiro da herança com antecipação antes do pai morrer, ido para o fim do mundo e vivido entre prostitutas, meretrizes, devaneios e luxúrias de todos os tipos, até que perdeu tudo, faliu, se arrebentou, caiu em si, acordou e voltou para casa, e o pai o abraçou, o beijou, o acolheu, o perdoou, mandou matar um novilho cevado, contratar a melhor banda da cidade,
tocar, cantar e buscar o melhor vinho para que todos bebessem, dançassem e se regozijassem com ele e junto com os anjos dos céus, porque aquele filho estivera morto e revivera, estivera perdido e fora achado. E aí chega esse irmão mais velho e encontra aquela festa montada para o irmão mais novo, para a prostituta, para o pecador, para o publicano, o irmão mais novo, que tinha se arrependido e voltado para a casa do pai, pedido um lugar de comunhão, de aconchego, nem que fosse comum dos trabalhadores, porque sabia que na casa do pai havia pão com fartura, enquanto ele morria de fome. Quando chega aquele irmão mais velho e olha e é informado que aquela festa era uma celebração da graça, de graça, por nada e por tudo, porque o homem voltara arrependido. Aí ele se indigna, se enche de ódio, com raiva do pai. Claro que o objeto imediato da raiva que ele tem de Deus, o pai, é o irmão, é o próximo, é o veado, é o porco, é o pródigo que voltou da suruba, da bagaceira, com a desculpa de estar arrependido. Então ele projeta esse irmão mais velho, esse membro do sindicato das 6 da manhã, esse que acha que adquiriu direitos por tempo de serviço, ele foca o ódio dele, a fobia dele no irmão, ele fica fraternofóbico em relação a esse outro, que ele chama não de meu irmão, mas chama de teu filho. E ainda está fazendo um grande favor aos de hoje, aos irmãos mais velhos de hoje e aos sindicatos das 6 da manhã dos dias de hoje. Porque os dos dias de hoje não dizem esse teu filho em relação a ninguém a quem eles aborreçam, em relação a quem eles sejam fóbicos. Eles não dizem esse teu filho. Eles dizem esse que não é filho de Deus, esse filho do diabo, este filho do inferno. Mas o irmão do pródigo ainda tem uma vantagem sobre esses de hoje, que ficaram mais perversos ainda, porque ele pelo menos ainda diz, esse teu filho. Ele apenas diz, olha, esse cara não tem nada a ver comigo, eu odeio esse bicho. A quem tu chamas de teu filho. Mas manteve a filiação. Mas pelo menos tu chamas de teu filho. Mas não é meu irmão. E a raiva dele é do pai, que chama de meu filho a quem ele não chama de meu irmão. É. Aí, como ele não tem modos de agredir mais ao pai do que agredindo ao irmão a quem o pai acolheu, ele odeia o irmão, expressando de maneira velada o seu ódio pela graça, pelo perdão, pelo acolhimento, pela bondade de Deus. O evangelho está lotado o tempo todo desse repúdio que os homens sentem do dom de Deus. Porque dom tira o poder da mão do ser humano e coloca tudo na mão daquele que tem o poder. Eu não criei nada em mim. As únicas coisas que eu produzi em mim foram aquelas que eu produzi pelo meu humor ruim ou pelo meu humor mau. São as que eu psicossomatizo. Fora isso, eu sou herança pura daquilo sobre o que eu não tive nenhuma capacidade de intervir. Eu só posso me ajudar com as escolhas que eu faço, mas eu não tenho nada que eu não tenha antes recebido. Nada que eu não tenha recebido. Então eu não tenho do que me vangloriar, tudo é de graça. A começar da existência em si. Não tem uma matéria, nem uma partícula subatômica, nem uma forma de gás, de nada que possa se gloriar de si mesmo. Por exemplo, quando a ciência faz essa hipersimplificação
de dizer, no princípio havia uma singularidade. Uma singularidade que eles não conseguem explicar, mas havia algo não mensurável, não quantificável, não explicável, havia uma singularidade. Eles estão partindo de uma dada coisa. Mas eles têm que construir a partir de um ponto de ereção, de construção. Do nada, nada, não. A Escritura não conta com nenhuma singularidade quando diz que Deus que não existe, o Deus que é, fez as coisas que existem passarem a existir pela vontade imanente do seu poder. Nada existia. Não tinha nenhuma singularidade. A ciência começa a construir uma pedra fundamental já muito dada. Muito fácil essa construção. Porque tudo começa do nada, nada, nada. É ex nihilo. É tirado do absolutamente coisa alguma. Bara é o verbo hebraico usado para criar. No princípio criou Deus. Tirou do nada, nada, nada. Do coisa nenhuma. É graça. Essa existência, se olha para tudo que existe, é graça. Se a coisa não era e passou a ser, essa evocação que faz o nada virar algo é graça. É um favor imerecido. O nada não se justificou. Ele foi chamado a ser. Tudo é graça, tudo é graça. Não há nada que não seja graça. Foi dado. Até o que eu chamo de coisa ruim, como a morte, é graça. Imagina um planeta onde ninguém morresse. Não vou nem falar em explosão demográfica. Porque os humanos matariam os humanos com regularidade para não deixar passar da cota. Com certeza absoluta. Agora imagina, a gente está com hoje, a gente tem entre nós aquele Lameque, lá dos dias de Noé, anterior a Noé vivo. Aquele que chegou em casa e falou para a mulher dele, Zila, hoje eu matei um homem porque me chateou e matei um garoto porque me pisou o pé no calcanhar, enchi o saco, matei. Simples assim. Um cara desse ainda vivo e tendo ficado 6.000 anos pior. 8.000 anos pior. Imagina Caim vivo hoje, com que ódio atassalhante ele não viveria. Se o diabo não correria de um bicho desse. Imagine toda aquela sociedade nefilímica, com aquelas loucuras que o dilúvio sepultou, se elas fossem realidades insepultas. Nós não estaríamos ainda vivendo na Terra, a gente já teria passado a existir no inferno pleno, indizível. Os imortais endiabrando o planeta. Se com a nossa mortalidade a gente faz as desgraças que faz, e a terra se alivia toda vez que um tirano morre, ou desaparece, ou cai da sua força e do seu poder, as populações respiram. Agora imagina sem a bênção da morte. A morte é uma graça. Me foi dada, me salva da tirania mundial, cósmica, me salva para o alívio da eternidade. Por isso Paulo diz, em Cristo a vida é vossa, a morte é vossa. Tudo é graça. E voz de Cristo, e Cristo de Deus, mas a moçada ali não entende. Que dom é dom. Por isso tanta gente fica totalmente neurótica, paranoia, nervosa, porque eles vivem para fazer uma barganha com o dono da vinha. Eles foram treinados pelo sindicato das 6 da manhã. Daquele pessoal do toma lá da cá, do justicismo, do legalismo,
da raiva, da amargura. Por isso eles são caçadores de veados e de porcos no mundo. Porque são seres fóbicos, raivosos, zangados, preconceituosos, são os praticantes de apartheid. Porque quem não é filho da graça é filho dos separatismos. Você quer discernir entre um filho da graça e um não filho da graça? O filho da graça acolhe, o não filho da graça separa. E não separa, senão na separação que diz, este aqui não presta. E ele mesmo faz essa designação. E essa é uma designação kármica e final. Esse não é filho da graça. O filho da graça entra na festa. O filho da graça abraça o pai e diz, eu estou feliz com a tua alegria. E a alegria do meu pai é a minha alegria. Onde está o meu irmão, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado? E entrou e regozijou-se com eles. Aquela parábola do filho chamado pródigo, em Lucas 15, se o final, se o desfecho dela fosse um desfecho na graça, se o irmão mais velho se convertesse, a parábola cresceria para a seguinte perspectiva. Então, o irmão mais velho, enfim, caindo em si, discerniu o amor do pai. Quando o pai lhe disse, meu filho, tudo que é meu é teu, mas era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos por esse teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o filho mais velho, compreendendo a profundidade desse amor, abraçou o pai, correu e abraçou o irmão. E trazendo-o até a presença do seu pai, disse, pai, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque este meu irmão, teu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e enfim foi achado. E todos três dançaram juntos e se regozijaram na alegria daquela celebração. Porque é assim que o Evangelho termina esta parábola. Jesus deixou-a aberta, com o pai tentando convencer o filho mais velho. Entra na graça. E o filho relutando. Jesus deixou aberto porque cada um tem que decidir se entra ou não entra na festa. Se chama o irmão de meu irmão, ou se chama de teu filho, ou se chama de filho do diabo. Cada um tem que decidir, porque é conforme a minha decisão que eu mesmo defino a minha proximidade ou a minha distância do meu pai. Aquele filho chamado pródigo, o irmão do rapaz mais velho, tinha ido para uma terra distante, mas nunca tinha ido tão longe do pai quanto aquele filho que nunca saíra da chamada casa do pai, se distanciara do amor do pai. Aquele que fora para a terra distante, que desperdiçou os seus bens com prostituta e caiu em si depois de perder tudo, a primeira lembrança dele foi acerca da bondade do pai. Meu pai é bom. Até os empregados dão testemunho de que ele é bom como um pai para eles. É farto na graça para com eles. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, me perdoa. Eu sei que ele vai me perdoar, porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Esse nunca foi tão longe. Na realidade, esse nunca foi a lugar nenhum. Ele só pensou que tinha ido para uma terra distante, que tinha se desviado do amor do pai. Mas ele mesmo nunca tinha conseguido deixar de perceber que o pai era puro amor e bondade. Por isso a distância dele na geografia não tinha nenhuma equivalência com a não distância dele na compreensão de que o pai era quem o pai era. E no dia que ele caiu em si, ele voltou a ver o pai como o pai sempre fora visto, como ele sempre soubera que o pai era no fundo do seu coração. Por isso ele voltou com confiança. Mas aquele que não foi a lugar nenhum, neste caso, não saiu das imediações da fazendinha,
membro da vila, gestor dos chamados bens do meu pai, não tinha nenhuma intimidade com ele, era de fato mais perdido na sua alienação de amor, na sua compreensão de quem era o pai, do que o irmão que ele considerava o desviado. Como é que você vai querer terminar essas duas parábolas nas quais eu dei mais ênfase hoje? A primeira, a dos sindicalistas das 6 horas da manhã. Se aquela parábola terminasse com aqueles sindicalistas das 6 da manhã, com o cartel das 6, se convertendo à graça, aqueles homens teriam se reunido e ido ao dono da vinha não para reclamar, mas para louvá-lo e dizer: como tu és bom e como a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque diante de ti ninguém receberá menos do que justiça, e todos podem receber infinitamente mais do que qualquer coisa justa, podem receber a graça imerecida. Louvado seja o teu nome. Se aquela parábola terminasse daquele jeito, teria havido salvação para o sindicato das 6, para o cartel das justiças próprias e dos legalismos, das raivas veladas de Deus, dos ressentimentos espirituais. Mesma coisa em Lucas 15, na parábola chamada do filho pródigo. Tivesse o mais velho terminado daquele modo, como você pode escolher terminar a parábola do Evangelho na sua vida, os resultados seriam completamente diferentes naquela celebração. A tristeza é que o Pai derrama graça, mas há pessoas que ficam com raiva do Pai por causa de tanto perdão. E há aqueles que não têm coragem de dizer isso, mas confessam isso na forma de perseguição aos irmãos. Especialmente esses que nos nossos dias demonstram de muitos modos, mas também especialmente na caça ao porco e ao veado. A gente vê acontecendo em escala enorme, expressando o fato de que nós estamos numa situação muito pior do que a do irmão do filho pródigo, porque ele pelo menos dizia ao pai: esse teu filho. Mas nós dizemos a Deus: estes não são teus filhos, são filhos do diabo, são abatíveis na terra. Olhe para o seu coração e se pergunte se você é um filho da graça ou se você é um filho da lei judiciosa que vai fazer de você uma pessoa má, tanto mais quanto você se convença de que Deus é cheio de misericórdia e de graça. E você tenha ficado ressentido por ter vivido tantos anos como um legalista, dizendo: tu nunca me deste uma cabritinha para eu me alegrar com os meus amigos enquanto tu matas um novilho cevado para esse teu filho, que desperdiçou tudo. Com fome na casa do pai, perdido na casa do pai, distante do pai, nas chamadas proximidades da casa do pai. Órfão de pai, embora chamasse ao pai de pai, pois é órfão de pai todo aquele que não reconhece a significação do seu irmão. Que o Espírito Santo nos ilumine, que nós não rejeitemos a graça, nem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não rejeitemos. Senhor Jesus, muita gente que não acolhe a graça, gente que rejeita, gente que odeia, gente que tem raiva.
Há muitos filhos mais velhos, há muita gente do sindicato das 6 da manhã, há muita gente que acha que dom é uma aquisição e não uma extravagância inexplicável da tua graça no nosso coração, derramando sobre os humanos o que ninguém merece. Tu nos igualaste na graça porque nós nos igualamos no pecado. Por favor, permite que essa luz, esse entendimento chegue a nós. Para que, nos sabendo igualados no pecado, pois todos pecaram igualmente e carecem da glória de Deus, aceitemos que tu nos iguales na graça imerecida, dando tu a quem tu queiras, o que tu queiras, como tu queiras, e todos nós apenas nos alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram, ao invés de termos inveja da tua graça na vida do nosso irmão, ou raiva da tua bondade, comparando-nos com outros. Salva-nos das invejas satânicas e salva-nos da nossa resistência ao teu amor e salva-nos dessa horrorosa insegurança que quer nos fazer merecedores de qualquer coisa tua em relação a nós, para que a gente sinta que então estamos seguros como se tu nos devesses alguma coisa. Elimina essa loucura da nossa mente. Faze com que o Evangelho seja compreendido. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.